Olá, pessoal. Novamente estamos juntos no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila com a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas, criadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje veremos um artigo intitulado A Lei de Moisés e a Lei do Cristo, que está na Revista Espírita de março de 1861. E comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha para debatermos e estudarmos esse artigo com vocês. Oi, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos queridos ouvintes, tanto da manhã, quanto da tarde, quanto da noite, ou de qualquer horário do dia ou da noite, que estejam assistindo esses vídeos, que estejam especialmente compartilhando desses processos de interpretação de artigos que vêm na Revista Espírita, sempre recordando para todos vocês que aquelas pessoas que não tiverem possibilidade de acessar fisicamente a Revista Espírita podem acessar senhor Eduardo? Febnet.org.br. Acessar o site da FEB e lá baixarem gratuitamente as várias edições da Revista Espírita. Olá, Felipe. Olá, Dudu. Olá, Sônia. Olá, os amigos que nos acompanham aqui, que estudam junto conosco, que desenvolvem os pensamentos junto conosco. Agradecemos aí as visualizações, os compartilhamentos e os comentários, sempre oportunos quando vem, né, que possam ser feitos e a gente vai... Os likes, né? Quem puder fazer um joinha no final do nosso vídeo. E agradecer realmente a participação de todo mundo nesse nosso programa. Estou participando a menos, mas estou muito contente aqui de estar podendo participar. E falar de um assunto agora, talvez tido como um tabu dentro da doutrina, muitas vezes, Dudu. Podemos dizer assim. Mas que eu tenho absoluta certeza que é de uma riqueza de informações e de uma riqueza doutrinária também, para a gente poder abordar, para a gente poder estudar. Mesmo porque, como já entrando nesse artigo, o Espírito que deu a comunicação, ele deixa bem claro que Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão, não é? Para tornar Deus conhecido não só do povo hebreu, mas de todos os povos pagãos. Ou seja, Deus encaminhou Moisés. E Moisés faz parte de todo o Antigo Testamento. Isso é extremamente importante, significativo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos tomar conhecimento. Quando o Espiritismo diz, procura saber, procura refletir de onde tu vieste, onde tu estás e para onde tu vais, nós temos que também buscar lá no Antigo Testamento muitas informações de onde nós viemos, que trajetória é essa que nós fizemos como espíritos em evolução, não é? Aliás, o Haroldo Dutra Dias, que todos conhecem, além de ser um grande estudioso do Espiritismo, ele também é um grande estudioso do Antigo e do Novo Testamento. Tanto até que ele publicou, né, uma Bíblia, né, com uma nova tradução. E ele fala o seguinte, que para se entender perfeitamente o que está lá no Antigo Testamento, é necessário ter a chave
do entendimento espírita. Senão fica muito difícil trabalhar com todos aqueles símbolos, com todos aqueles fenômenos mediúnicos, sem ter esse esclarecimento da doutrina espírita. Então, são ensinamentos e são estudos que vão se entrelaçando, não é, Eduardo? Exatamente. Né? A grande importância. Então, nisso tudo fica bastante claro o quanto é importante. É como se nós estivéssemos lá já em uma faculdade e nós quiséssemos negar que um dia nós participamos do ensino fundamental. Por isso, nós vamos desconhecer que nós entramos lá na fase infantil, aprendemos o alfabeto, aprendemos as 4 operações. Não, nós não podemos negar isso. Ao contrário, nós vamos cada vez mais buscar, muitas vezes, até mesmo ensinamentos que nós tivemos previamente, para ir cada vez mais aprimorando, para ir cada vez mais rompendo com os nossos desconhecimentos, e também rompendo com algumas fantasias que nós possamos estar fazendo ou deixando de fazer, não, porque nem é bom fazer fantasias, não é? Mas rompendo com essas fantasias e rompendo com esses vícios e ignorâncias. Então, quando tu trazes dessa importância, Felipe, eu acho que é um processo reflexivo que todos nós precisamos ter, não é? Sobre a importância do Antigo Testamento em toda a nossa trajetória evolutiva. E é interessante também, né, Sônia, que se Jesus não quisesse que nós olhássemos para o passado, né, não teria permitido João escrever o livro Apocalipse, que é o final da Bíblia inteira e o fim do Novo Testamento, todo com simbologismo utilizado no Antigo Testamento, né? Principalmente no livro de Daniel e Isaías. Então, assim, o Novo Testamento também é escrito utilizando aqueles símbolos já conhecidos por aquele povo. Como é que nós podemos pensar em compreender de uma maneira mais ampla o Novo Testamento se nós não entendermos os símbolos já utilizados por aquela população, né? Então, é de profunda necessidade, né? Porque é aquela história que a gente já até comentou aqui, né? Para a gente construir o conhecimento, a gente precisa ir vendo o nosso mapa da ignorância, né? Eu quero conhecer o Espiritismo, mas ele se baseia no Novo Testamento. Então, eu preciso conhecer o Novo Testamento para compreender o Espiritismo. Mas e para entender o Novo Testamento? Bom, eu preciso entender o Velho Testamento, que é a origem, né? Então, uma coisa vai puxando a outra e vai nos tornando coparticipantes do conhecimento como um todo. Aliás, lá Mas vamos lá. Perdão, pode terminar. Não, eu ia dizer, mas vamos lá ao nosso artigo, né, Dudu? Não, só para complementar esse gancho aí. O primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, já fala o seguinte, já traz uma fala de Jesus. Eu não vim destruir a lei. E que lei é essa? A lei de Moisés, que está lá no Velho Testamento. Né? Eu não vim destruir a lei e os profetas, e sim dar-lhes cumprimento. Cumprimento e continuidade. Né? Pois e até esse próprio capítulo traz, falando que a lei de Moisés foi a primeira revelação, traz a lista dos 10 mandamentos. Se não fosse assim, Kardec ignoraria totalmente o que fala Jesus sobre o Antigo Testamento, ele nem colocaria isso no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras também da codificação. Não colocaria nem esse artigo na Revista Espírita. Né? Ou seja, seria um espiritismo capenga, né? Faltaria uma parte do aspecto moral, intelectual e cultural do cristianismo. E é importante aqui que, quando esse espírito que traz essa comunicação, ele coloca justamente essa questão. Moisés foi o espírito que Deus enviou em missão. Olha só, foi alguém que Deus outorgou toda uma possibilidade e uma necessidade de trazer para
à humanidade, para o povo hebreu e também para os demais povos, porque os hebreus, posteriormente, eles foram levando estes conhecimentos, eles foram difundindo. Então, foi um processo de missão. Deus promoveu isso. Ora, se Deus promoveu, somos nós que vamos dizer que não? Então, é um estudo bastante precário, é um estudo bastante fragilizado que nós estamos tendo do Espiritismo nesse momento, não é? E o interessante no começo desse artigo, né, a lei de Moisés e a lei do Cristo, é que o correspondente que escreve a Kardec era israelita. Sim. E mostrava claramente que não só lia os artigos da Revista Espírita, como os estudava. E por isso que ele traz uma comunicação muito importante do espírito protetor dele, que nós vamos ver agora, não é isso, Felipe? É isso, tá certo, Ludo. Eu vou ler aqui então. A segunda etapa, né? A segunda pergunta. A segunda questão. Que o Kardec traz no artigo. Segunda questão, exato. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? Não. Que a de Moisés não era apropriada ao estado de adiantamento em que se achavam os povos que ele estava chamando a regenerar. E esses povos, meio selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de uma outra maneira, senão pelo holocausto. Nem era preciso conceber graça a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob os aspectos da arte e da ciência, estava muito atrasada em moralidade, e não se teria convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, tal qual oferecia, então, a religião hebraica. É assim que os holocaustos lhe falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da moral cristã mais extensa, mas os comentários da Bíblia estreitavam o sentido. Por quê? Posta em ação em toda a sua pureza, não foi então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso, ficavam com frontispício menos brilhante. Como o farol que devia aclarar a humanidade na rota que tinha que percorrer. Foi Moisés quem abriu a estrada. Jesus continuou a obra e Jesus e o Espiritismo a acabará. Ou seja, toda uma continuidade, não é? A grande importância. Então, nós precisamos estudar toda essa continuidade. Nós precisamos entender exatamente tudo isso, porque como o Espírito coloca, como os próprios Espíritos, em vários outros pontos, e como Allan Kardec também em suas interpretações, o povo, na época de Moisés, era um povo mais rude, então eles precisavam de limites e precisavam de atitudes até um pouco mais rigorosas, eles não poderiam compreender a amorosidade que Jesus traz, porque eles estavam acostumados com questões, com regras, com disciplinas, com, assim, ações que realmente falavam para eles no concreto, não é? Então, aquilo aconteceu gradativamente. Então, essa gradação que aconteceu e que é tão importante, mas que nós também percebemos que hoje ainda temos bastante presente em nossa comunidade. Há muitas pessoas que não entendem as questões espirituais, mas que elas compreendem com muito mais facilidade uma questão que esteja diretamente relacionada a holocaustos, a oferendas, a estar manuseando uma imagem, enfim, não é? E é interessante, né, Sônia, quando a gente para pensar de maneira mais séria,
na introdução da lei mosaica, né, na origem do monoteísmo, né, da crença em Deus, do Deus único, porque se nós viermos pensando que, no início, o homem era recém-evoluído do macaco, foram criando civilizações, foram evoluindo os conceitos, foram se criando famílias. Como que Deus iria ser introduzido em todo esse processo de seres extremamente materialistas, né? E assim o eram porque se dava a evolução nesse sentido, né? Então precisou começar lá com Abraão, né? Que foi realmente o primeiro a ter a descendência, digamos assim, né? Que depois foi formar as 12 tribos. Desculpa. As 12 tribos são filhas de Jacó, né? Sim. Então, resumindo rapidinho, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve os 12 filhos, né? Foram um pouco mais, na verdade, mas no fim se concretizaram as 12 tribos que foram para o Egito, e depois do Egito foram escravizadas no Egito e saíram do Egito com Moisés, né? E Moisés realmente começou a compilar a religião, se a gente pode dizer assim. Então, para a gente ter uma noção de que precisava ser assim. Não é que Deus tem um povo escolhido. Não, necessitava que um povo fosse elencado para que desse início a essa revelação e que essa revelação alcançasse o mundo. Porque nós não podemos esquecer também que Jesus, ele veio e falou várias vezes que não estava na hora de ir pregar aos gentios, né? Inicialmente, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas do povo de Israel, né? Que eram essas 12 tribos, né? Porque Abraão teve mais um filho, né? Que foi... A gente teria que prolongar muito a história, mas, enfim, os gentios eram os povos aos redores que não faziam parte, inicialmente, da religião mosaica, né? Que não compactuavam 100% com a religião mosaica. Então, Jesus também veio primeiro para os israelitas, né? Veio primeiro para o povo judeu e depois, sim, foi aberto para todos os povos do mundo, né? Também teve um processo de abertura, principalmente com Paulo, né? Então, a história é muito grande, mas é importante que a gente saiba que era necessário esse início. Era necessário que de um local, de um homem, que foi Abraão, se abrisse para um povo, que foi o povo judeu, que fosse concretizada uma religião, e que essa religião, depois de concretizada, depois de bem acimentada, viria um ser, que era Jesus, que ia realmente demonstrar a religião espiritual, né? Que é bem o que fala o Espírito no texto, né? Então era uma religião semimaterial, que depois virou espiritual, e que teve a sua revelação final com o Espiritismo. Se eu perdi alguma partezinha aí ou não falei, por favor, me complemente. Não, e isso é importante que nós tenhamos todo esse conhecimento. E a grande importância não somente do próprio Moisés, mas o quanto o povo hebreu, esse povo também, ele foi um elemento de divulgação, ele também foi divulgando para outros povos, para outras gerações, todas essas possibilidades deste Deus único, também da existência de todos esses profetas que foram trabalhando. Então, toda essa disseminação dos conhecimentos é importantíssimo. E como aconteceu essa disseminação e como acontece isso tudo, é importante, porque nós também, de alguma maneira, quando estamos estudando o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nós também temos este papel de sermos continuadores, de estarmos também levando adiante os conhecimentos. Mas nós precisamos saber dessas estratégias, nós precisamos entender como é que se deu, quais as melhores maneiras de fazer isto, ou como é que isso vai acontecendo. E a nossa bagagem espiritual vem da onde? Né? Vem de uma ancestralidade que nós estamos trazendo há quantos milhares de anos. Ou seja, como negar uma existência de Moisés quando
Deus o envia em caráter de missão, quando o próprio Jesus coloca da sua grande importância, quando Jesus também traz um grande significado, e quando é colocado que viria o Consolador prometido, e que esse Consolador prometido iria ampliar e aprofundar cada vez mais essas informações, esses conhecimentos, essas aprendizagens importantes e significativas para o nosso processo evolutivo. Olha, e a gente sabe que Jesus caminhou muito por aquelas cidades, né? Aquelas aldeias lá da Galileia, da Judéia. Agora, o grande divulgador depois dele foi Paulo, né? Foi. Paulo caminhou muito. Ele ajudou a expandir, né, a palavra de Jesus, o Evangelho e, consequentemente, o cristianismo. Né? E depois vieram outros e outros também divulgadores que foram ampliando cada vez mais o cristianismo pelo mundo. Né? E hoje nós já estamos com outras estratégias de difusão. A estratégia do andar, do sair, das cartas vivas, não é? Mas nós temos também as estratégias de artigos, as estratégias de livros, as estratégias de uma internet, não é? Nós temos a estratégia do carro. E quantas estratégias nós temos? Mas nem por isso nós não podemos ignorar como tudo se deu anteriormente. Agora, esse correspondente, Kardec, ele faz uma pergunta, né, interessante e bastante curiosa, né, para as pessoas que ainda não sabem. Por que existiu a importância do sábado para os judeus? Né? E esse espírito protetor, que para mim era espírita já né, há muito tempo, pelo grau de informações que ele traz, ele explica essa questão no sábado, né, Felipe? Sim, ele nos traz, né? É bem curioso até, porque o Kardec pergunta se o sábado é realmente sagrado, né? Se é destinado para a oração. E o Espírito complementa que sim, né? Mas também descaracteriza a necessidade de ser um dia exato como o sábado. Né? Sim. É importante a nossa devoção de reservar um tempo para realmente pensar nos assuntos espirituais, para reflexionar, né? Para podermos olhar para dentro de nós e fazermos a reforma íntima e não ficar apenas no trabalho, focado nas coisas do mundo, né? Mas não precisa ser no sábado, né, Sônia? Não precisa ser exatamente no sábado. Exatamente. E, inclusive, ele coloca ali uma expressão que eu considerei bastante interessante. Desde que a intenção seja pura, naquele momento, Deus recebe com muito prazer, com muita satisfação a nossa prece, seja o dia que for, seja sábado, seja domingo, seja quarta, quinta, seja o momento que for, mas desde que nós tenhamos uma intenção realmente pura, uma intenção verdadeira, genuína, não é? O porquê, como nós vamos encontrar no Evangelho, cada um, a nossa intenção é que realmente será avaliada muito mais do que os nossos próprios atos, porque nós podemos ter atos muito bons, mas a intenção Com interesses escusos. Né? a intenção, às vezes, está bem escondidinha lá atrás, não é? Então, mas Deus está sabendo. Então, o que é importante é nós termos uma boa intenção, é nós termos uma intenção bastante clara, precisa daquilo que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo. Mais alguma questão, Felipe, para colocar? Eu acho que do texto que foi trazido é bem isso, assim, acho que a gente conversou bastante sobre os aspectos, né? Acho que ficou bem claro que a moral de Moisés não é que ela fosse menos pura que a de Cristo, ela só realmente foi de um momento anterior, né? Mas os 10 mandamentos todos englobam, né, o que é a moral de Deus, que é a moral cristã. Né?
Aí tem um outro aspecto, né? Tem muita coisa do Velho Testamento que é legislação, né? E hoje a gente vê algumas religiões ainda querendo olhar para aquelas legislações daquele tempo, né, e observarem isso de maneira ao pé da letra, digamos assim, né? Sim. Então, o livro de Deuteronômios, por exemplo, que, se eu não me engano, é o quarto livro do Pentateuco, o terceiro ou quarto, me fugiu a memória agora, a ordem da sequência agora, mas ele vem trazendo uma série de regras, né? A mulher, quando está menstruada, está impura. A gente olhando isso de um aspecto de hoje, a gente, não, esse cara era sexista, ou, né, que coisa mais absurda. Mas é que naquela época a infecção era tão grande, né, que a mulher, no momento que estava menstruada ou sangrando, estava mais exposta a infecções também, né? Porque aí, se ela não tivesse bem e não tivesse aquela regra, ela ia ser posta no serviço normal, ia ter que trabalhar normal, e aí podia estar se expondo ali a um risco um pouco maior. Então, são várias outras questões que são trazidas nesse livro, né? E durante toda a gestão mosaica, que a gente não deve levar ao pé da letra mais. Aquilo ali se modificou. O próprio Jesus mudou quantas dessas regras, né? Essa própria questão da mulher no período menstrual, ele curou uma mulher que estava no período menstrual, encostou nele, né? E foi curado. Ela, na verdade, ela tinha sangramentos contínuos, né? Ela era considerada impura sempre, né? E ele disse que ela não era impura, né? Tanto que ela foi curada por Jesus. Não se deviam tratar as pessoas assim. Então a gente vê que dentro do próprio cristianismo já houve uma evolução, né, dessas regras que eram legislações. Agora, a moral divina, que foi trazida para Moisés por meio de um mensageiro de Deus direto, ela não se altera. Ela não é inferior, né? Ela está só um pouquinho antes do que Jesus vem trazer. Mas ela contém, sim, todos os elementos necessários para que a gente possa evoluir, né? E quando Kardec faz a pergunta ao Espírito do que a moral de Moisés, os ensinamentos de Moisés são inferiores à de Cristo, ali, naquele momento, ele não está colocando o inferior no sentido de inferior, de superior, mas o inferior no sentido de ser anterior e de ser posterior, não é? A importância, o significado de Moisés ter vindo primeiramente a Jesus, de ele preparar esse terreno para que Jesus viesse, não é? E essa é uma interpretação que nós precisamos fazer, e muitas vezes nós precisamos recorrer ao dicionário e não ficar fechado somente em uma única, assim, inferior significa somente isso. Não, nós temos de ver também dentro de todo o contexto, o que é que aquela palavra está trazendo e o que é que está caracterizando. Como um prédio tem andares inferiores e andares superiores. Exatamente, porque o primeiro andar é inferior, ele é pior do que o décimo andar? Não, ele só vem antes, ele é anterior ao 10º andar, não é? Então, é importante que nós comecemos a pensar nessas circunstâncias. Sim, Felipe. Nós estamos chegando no finalzinho já, mas eu acho legal lembrar também, né, Soninha e Dudu, que no Monte das Oliveiras, antes da crucificação de Cristo, Moisés foi um dos espíritos que é relatado na Bíblia, né? Exato. Então Jesus encontra, se eu não me engano, Abraão, Moisés e Elias, é isso? Isso, exatamente. Sim. Lá no Monte Tabor. Né? Então, no Monte Tabor. Monte Tabor? Isso. No momento anterior à crucificação, né? Para verem a importância que tem Moisés dentro da nossa história. Jesus, né? Exato. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, compartilhando nossos vídeos, né, dando o seu like, para receber as notificações de quando sair um novo vídeo. Muito obrigado por nos ajudarem a levar essa palavra cristã, levar essa moral cristã a mais pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.
Até o próximo vídeo e um convite para todos para nós continuarmos estudando, não apenas a doutrina espírita, mas estudando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estar estudando os conhecimentos e as aprendizagens evolutivas que todos nós tivemos ao longo do tempo para nós podermos nos libertar dos nossos desconhecimentos, dos nossos ranços, dos nossos vícios e das nossas fantasias. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.